Olá, estamos de volta aqui para a gente iniciar nossos estudos sobre o direito registro de imóveis e o direito agrário. Passaremos agora, especificamente, para a principiologia do direito agrário e o registro de imóveis. Passaremos por alguns conceitos para que a gente possa entender melhor isso e algumas provas cobram realmente esses conceitos. Eu sugiro que a gente preste bastante atenção e que, ao final, a gente possa fazer algum tipo de síntese sobre tudo isso que foi falado será falado nesse bloco sobre princípios, e a gente vai, é, é, em seguida, tratar sobre outros temas. Vamos lá. Bom, meu nome é Isaías, sou oficial registrador em Pirapozinho, São Paulo, né, oficial de registro de imóveis, de documentos, pessoa jurídica e registro civil das pessoas naturais. Eu sou professor de direito civil originalmente, né, há muitos anos, dou aula de direito civil, e atualmente dando aula de direito registral imobiliário também. Estou aqui no SERS para tentar colaborar com essas duas disciplinas que me foram oferecidas e gentilmente aceitei, que é cédulas de créditos e direito agrário. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos passar uns conceitos, a autonomia do direito agrário e a principiologia. Antes de a gente falar sobre a principiologia, a gente tem que tentar, na nossa cabeça, conceituar o que seria isso. Um conceito produzido por nós mesmos, isso faz parte até do meu estudo, quando fazia concurso, vem exatamente disto, né? Como isto, o que é isto, né? Essa matéria que eu estou pretendendo estudar. Como essa matéria é importante, como eu posso conceituá-la dentro dessa matéria registral imobiliária. Preste atenção que algumas situações que nós colocaremos aqui serão de extrema importância para que tenhamos uma gama de conceitos que a gente possa depois fazer o nosso conceito. Eu cheguei nesse ponto quando eu estudava também, né? Se bem que na minha faculdade eu tive a disciplina de direito agrário, tive 2 semestres de direito agrário, professor muito bom à época, autor de livros, né? E desde então a gente sempre gostou, tocou com essa disciplina, sempre a gente teve contato com a disciplina. Já vão lá mais dos seus 25 anos com relação a isso. Mas vamos lá. Vamos pegar um pequeno conceito, por exemplo, que eu construí, né, esse conceito no final dos anos 90, no meados dos anos 90, aproximadamente. Né? Na época, eu construí esse conceito, eu confesso, melhor dizendo, um conceito analítico, mas vamos dar uma lida rapidinho para a gente entender. O direito agrário traduz-se num conjunto de normas e princípios jurídicos das relações concernentes à atividade rural. Note que eu grifei a parte rural, na realidade a atividade rural, que visam, né, primordialmente o progresso social e econômico do trabalhador rural, progresso social e econômico do trabalhador, desenvolvendo a coletividade como um todo, como premissa a fixação do homem no campo, a promoção da função social na terra, a proteção ambiental e sua economicidade. Vamos botar para mim. O que está grifado naquele slide que eu passei de um conceito que eu construí há muitos anos, eu não lembro mais, 20, 25 anos mais ou menos. Né? O que está grifado ali? Primeira coisa que está grifado, homem ou trabalhador rural. Segunda coisa, função social da terra. Terceira coisa, proteção ambiental. E quarta coisa, economicidade. Vamos tirar o trabalhador rural desse conceito, porque é feito para ele, mas vamos olhar principalmente o tripé, né, do direito agrário. O tripé do direito agrário hoje, agora, né, no século XXI, eu estava falando quando eu estudei no século XX, né, no século XXI função social da terra, a proteção ambiental e a economicidade. Ou seja, eu tenho esses 3 princípios que são basilares para a construção de qualquer coisa. Né? Então, vocês verem um princípio analítico extremamente extenso, né? O princípio não é para ser tão extenso assim, mas esse tripé que está baseado a nossa disciplina. É a função social da terra, economicidade e proteção ambiental. Não esqueçam disso. Essa é o X da questão no direito agrário, é exatamente este também. Tá?
Vamos pegar o conceito de outros professores, ilustres professores, na qual eu, inclusive, estudei por eles também, para a gente passar rapidamente por isso, para a gente chegar a essa construção final e a gente concluir o que a gente tem que tomar para si e ter de síntese com relação a esse bloco aqui. Tá? O Dr. Paulo Tormin Borges, autor de livro excelente, né? O Dr. Paulo, ele diz o seguinte: é o conjunto de normas jurídicas que visam disciplinar as relações do homem com a terra, tendo em vista o progresso social e econômico do rurícola e o enriquecimento da comunidade. Né? Vamos voltar para mim. Vejam bem, o enriquecimento da comunidade. Como que uma comunidade enriquece? Vamos só olhar o tripé, né? Se está no conceito do Dr. Paulo Tormin Borges. Vamos voltar lá. O que nós falamos que era o tripé? Função social, nós falamos em economicidade, vou pegar aqui o conceito aqui, e proteção ambiental. No conceito do Dr. Paulo Tormin Borges, o que ele fala? Ele não fala na parte ambiental, né? Mesmo porque ele escreveu isso provavelmente, né, antes da Constituição, talvez ele não tenha feito uma revisão nesse livro que eu peguei de 94, a época dele, né, disso. Mas eu não posso criticá-lo, por quê? Porque exatamente o enriquecimento da comunidade não se dará sem essa proteção ambiental. Por quê? A função social tem a ver com o progresso social. A economicidade está presente no conceito dele. E o enriquecimento da comunidade, né, não existe o enriquecimento da comunidade sem essa proteção ambiental. Então, você vê como que é um conceito, apesar de um pouco antigo, nós veremos outros mais antigos ainda que o Dr. Paulo Tormin Borges, foi um dos livros que eu estudei, Direito Agrário, né, e a gente tem uma biblioteca até razoável a esse respeito, e a gente vai olhando todos os conceitos de todos os autores. Eu trouxe alguns autores aqui para vocês, aqui não trouxe todos, mas trouxe alguns autores para vocês aqui também. Né? E o que isso importa nesse caminho dessa construção de disciplina que nós estudaremos aqui? Esse tripé, né? Economicidade, função social da terra ou do imóvel rural, a parte ambiental, a economicidade e a função social. São as três coisas mais importantes. Então, fixem isso e a gente vai olhar outros conceitos para vocês, que vocês verão como isso é importante. O professor Raimundo Laranjeira, também outro fantástico agrarista, ele diz o seguinte: direito agrário é o conjunto de princípios e normas que, visando a imprimir função social à terra, regulam relações afeitas à sua pertença e uso, e disciplinam a prática das explorações agrárias e conservação dos recursos naturais. Vejam bem, ele fala função social, recursos naturais e ainda exploração agrária. Né? Ou seja, em outros termos, o professor Raimundo Laranjeira, ele abarca o tripé do direito agrário. A economicidade, a função social da terra e a parte ambiental, quando ele fala na conservação dos recursos agrários. E ele fala isso muito tempo antes da Constituição de 88, né? Mas já se falava isso também nessa época. Tá? Outros conceitos também, né? O professor Fernando Pereira Sodeiro, né? Ele falou conjunto de princípios e de normas de direito público, tudo bem, né? E de direito privado. Ele como ele é muito antigo, eu não devia ter posto a data aqui, mas na década de 70, que visa disciplinar as relações emergentes da atividade rural com base na função social da terra. Né? Então, ou seja, o que faltou aqui nessa definição do Dr. Fernando Pereira Sodeiro foi a parte ambiental. Por quê? Ele fala aqui exatamente na atividade rural, a função social da terra, e essa atividade, logicamente, tem que ter a parte econômica. Não tem uma atividade rural sem uma economicidade. Mas, se você for pensar também a parte social, a função social, você pode até entender que abarcaria também a proteção ambiental. Mas, né, é um conceito mais antigo que faltou a parte ambiental. O Dr. Otávio Melo Alvarenga, vamos passar aqui para a tela, ele diz que o direito agrário é o ramo da ciência jurídica composto de normas imperativas e supletivas que regem as relações emergentes da atividade do homem sobre a terra, observados os princípios de produtividade e justiça social. Também, né, ele chega aqui, ele fala que são normas imperativas e supletivas, ou seja, ordem do Estado, né, ou seja,
a União legisla sobre isso, que regem as relações emergentes da atividade do homem sobre a terra. Ou seja, aqui ele chega e fala, ó, atividade, economia, né? E aí depois ele fala, princípio da produtividade, economia e justiça social. O que é justiça social? Nada mais, nada menos do que a sua função social desse seu imóvel rural. Então, também ele chega num ponto, mas ele não abarca também a parte ambiental, né? Ou seja, faltou ao nosso ver, e de alguns autores mais recentes, essa parte ambiental também, tá? Outro autor que eu também estudei, na época ainda de faculdade, também era um dos poucos livros que a gente tinha disponível à época, que é o Dr. Pinto Ferreira. Ele dizia o seguinte, né? Um complexo normativo com princípios gerais e próprios e específicos, disciplinando relações entre os sujeitos e os bens agrários, no exercício da atividade agrária. Ou seja, um complexo de princípios gerais próprios e específicos que disciplinam relações entre os sujeitos e bens agrários, né, no exercício da sua atividade agrária. Notem bem que ele foge daquele conceito de função social da terra, do imóvel rural, ele foge daquele conceito de economicidade, ele foge do conceito de proteção ambiental. Mas na época, eu confesso para vocês, quando eu estudava, na década de 90, isso aí, realmente era um excelente conceito, era aquilo que caía, entre aspas, né, que caía na prova. E a gente tem que ter esse conceito também como um padrão para a gente, que era o agrarista, né, um agrarista excelente da época. Ou seja, voltando aqui só para vocês verem, é um princípio geral próprio e específico, né, complexo como disciplina relações entre sujeitos e os bens agrários, né, no exercício dessa atividade agrária. Bom, para frente, o doutor Antonino Vivanco, também um outro agrarista nosso famoso aqui, dizia o seguinte: o direito agrário é a ordem jurídica que rege as relações sociais e econômicas que surgem entre os sujeitos intervenientes na atividade agrária. Olha que interessante. É uma relação social e econômica, né? O que ele abarcou aí? A função social da terra e a economicidade. Abarcou os dois itens. O que faltou para ele? Pela data também que ele fez, antes da Constituição de 88, estipulou esse conceito dele, ele evidentemente que faltou a parte ambiental, que depois da Constituição, realmente ela aflorou como uma coisa importantíssima para a gente também. Mas é mais um conceito que a gente traz para que vocês possam entender como isso funciona, né? É muito importante para a gente entender como funciona. Mais três conceitos para a gente observar. O Dr. Mota Maia diz que é o conjunto das disposições reguladoras da atividade agrária. Né? É um conceito extremamente genérico, né? Não desce a muita especificidade. Lógico que no livro dele ele vai especificar todas, até a parte ambiental também. Agora, o doutor Alcir Gursen de Miranda, famoso agrarista da década de 50, olha bem, na década de 50, nós estamos falando de 60 anos já isso aqui, tá? Diz que é um ramo jurídico que regula as relações agrárias, observando essa inter-relação homem-terra, produção, sociedade. Olha como esse cara já estava à frente, né? Muito à frente do nosso tempo. Na década de 50, falando em inter-relação de homem, né, com terra, produção, economicidade, sociedade, né? Já estava assim, com poucas palavras, dizendo bastante coisa que a gente vai depois fazer críticas a alguns outros conceitos que o Dr. Alcir Gursen de Miranda observou muito bem naquela época. A doutora Silvia e o doutor Oswaldo Optes dizem o seguinte: o direito agrário é o conjunto das normas jurídicas concernentes à economia agrária. Né? Voltando aqui para o texto, para vocês lerem, né? Concernentes à economia agrária. Os autores abordam exatamente uma das facetas que eu abordei lá naquele primeiro conceito analítico, extenso, né? Falei demais naquele conceito, né? Mas joga um conceito extremamente sintético, extremamente importante, que a economia, se não tiver função social, é uma economia, podemos dizer, falsa, né? Porque ela tem que apresentar essa função social, e se não tiver também respeitando o ambiente, é uma economia falsa também, porque ela vai dar um prejuízo ambiental e um prejuízo social, um prejuízo econômico, um prejuízo de qualquer forma. Eles, dentro desse conceito de economia agrária, eles explicam no livro deles, fantástico, agora tem uma nova edição do livro deles, sugiro que comprem também.
eu tenho a última edição, tenho as 3 edições do livro dele, cada vez melhor. Eles chegam a esse ponto, né, de falar sobre tudo, tudo mesmo, e acaba com que eles sintetizam isso tudo na parte econômica. Né? Eu gosto muito dos autores, são autores gaúchos, e podem se fiar que é um excelente livro também, se vocês forem adquirir essa obra. Tá? Agora, por fim, eu vou dar trazer para vocês uma outra definição do Rodolfo Carreira, né, espanhol, que diz o seguinte: é a ciência, já vou ler em português direto, tá? É a ciência jurídica que contém os princípios e normas que regulam as relações emergentes da atividade agrária, a fim de que a terra seja objeto de uma exploração eficiente que redunde numa maior e melhor produção, assim como uma mais justa distribuição da riqueza em benefício de quem a trabalha e da comunidade nacional. Né? O Dr. Rodolfo Carreira, ele traz um outro conceito também analítico, não sintético como desses 3 anteriores que eu passei para vocês, né, como o Dr. Alcir Augusto de Miranda, que foi fantástico já na década de 50 falando sobre isso, mas ele traz um conceito analítico, ele fala na exploração, que redunde uma maior e melhor produção, né, numa melhor distribuição da riqueza, ou seja, a parte econômica e a parte de exploração, ou seja, a parte econômica está abrangida, né, e quem trabalha na terra e para ter um benefício para a comunidade e para quem trabalha na terra, ou seja, a função social está abrangida. Ele não falou aqui também, né, na parte ambiental. Né? Então, acho que é um conceito de um autor estrangeiro, né, com outra visão na própria legislação do país dele, né, evidentemente. Só que eles escrevem para todos os países da América Latina, praticamente. Né? Do México ao Chile e Argentina, né, eles utilizam as lições do Dr. Rodolfo Carreira. Por isso que eu trouxe para vocês aqui. Tá? Vamos para frente. Né, o que também diz alguns sinônimos, né, de direito agrário, que a gente vai ver como que alguns autores tratam o nosso querido direito agrário e não se espanta de cair alguma coisa dessa. Nós estamos falando de concurso para cartório, não é um curso de pós-graduação, numa prova de vocês também. Tá? O professor Humberto Machado de Oliveira, ele vai dizer que seria talvez chamado de direito rural, direito da reforma agrária, direito da agricultura, direito do agrícola ou o direito do rurícola. O direito rurícola, direito agrícola, direito da agricultura, direito da reforma agrária, direito rural. Né? Pessoal, eu discordo de todas essas definições, porque elas são extremamente pontuais. Né? Direito rural, o direito agrário não é só direito rural, também a atividade econômica rural, que também pode não estar dentro do próprio campo. Você pode ter uma indústria rural, que está abrangida pelo direito agrário. Né? Direito da reforma agrária é muito específico, só o direito da reforma agrária. Não tem como falar que é direito agrário, é o direito da reforma agrária. É uma faceta do direito agrário. Se você for perguntar isso para qualquer grupo social desses que militam no direito agrário, vai achar que é só isso, mas não é só isso. Evidentemente que não. Se dá um pouquinho mais, você vê que não é um sinônimo para direito agrário, direito da reforma agrária, pelo amor de Deus. Não vão utilizar isso numa prova. Mas é bom a gente conhecer que alguns chamam assim, né? Direito da agricultura. A agricultura é uma das facetas, é o direito da pecuária. Não, uma das facetas do direito agrário. Né? Agronegócio, negócios agrários, que envolve a pecuária, a agricultura e a indústria que é relativa a essas duas situações. Né? Seja a indústria frigorífico para os animais, para beneficiamento da carne dos animais, seja para beneficiamento da própria atividade de colheita com relação à agricultura. Então não é o direito da agricultura. Né? Direito agrícola, também não, quase igual ao direito da agricultura. Também esquece esse sinônimo, que não é sinônimo, né? Mas é uma das facetas do direito agrário. Direito do rurícola. O rurícola é aquela pessoa que está no campo, esse é o rurícola, né? O trabalhador rural. É o direito dele? Não, eu tenho um negócio ali também. A gente tem que pensar que o nosso direito agrário, ele envolve todos os negócios agrários. Que negócio? Tudo que tem relação a esse direito agrário. A contratação do seu funcionário, o financiamento do crédito rural, os problemas ambientais decorrentes dessa atividade no campo, as relações interpessoais entre os agricultores, pecuaristas,
do agronegócio com os bancos, com as cooperativas de crédito, a colocação disso dentro do mercado, como que será a distribuição desses alimentos. Então, é muita pouca coisa aqui para a gente realmente falar disso, né? Então, a gente diz que a gente tem que trazer, porque aqui nós temos um curso para concurso, né? Mas tem que trazer essas coisas diferentes para vocês terem isso na manga, né? Se o examinador chega na prova oral, como muitos chegam, né? Eu já fiz várias provas orais, graças a Deus passei em todas. E o examinador chega geralmente com uma pergunta capciosa dessa. Ele chega lá para você e fala assim: candidato, conceitue para mim, vamos dar especificamente nessa área aqui, o direito rural. Direito rural, excelência? O direito rural pode ser entendido como uma das facetas do direito agrário, né? Mas o agro não é dentro da parte rural, candidato? Você fala assim: sim, excelência, mas o nosso agro, que nós estamos falando, o direito agrário, ele é muito mais abrangente do que só a parte rural. Por quê? Olha, vai falar olha para o seu examinador. Você fala: excelência, porque não é só ali que é exercida o nosso direito agrário. O direito tem a ver com o crédito, o direito tem a ver com a distribuição, o direito tem a ver com o armazenamento. Não é só ali. O crédito é rural, tudo bem, né? O armazenamento é rural, para fins do produto que veio do campo, tudo bem. O financiamento, tudo bem. O financiamento com aquele juros subsidiado pelo Bacen, né? Pela política governamental do nosso governo, tudo bem, foi dessa forma. Mas não é, excelência, só rural. Não podemos dizer que é só rural. Então podemos dizer que é um direito, então, da agricultura? Não, excelência. Desculpa, mas não concordo. Não fala não, excelência de cara, pelo amor de Deus. Excelência, não concordo, porque não é só da agricultura. E a pecuária? E a distribuição? E a indústria que armazena isso? Né? Então, essa é uma excelente pergunta para o cara te pegar no começo. Vocês acham que eles não fazem isso, pessoal? Né? Lógico que eles não fazem isso de cara, mas no meio lá da conversa, quando você já está bem, já mais tranquilo, menos nervoso, eles soltam uma para ver se você está com a antena ligada. Vocês acham que não aconteceu isso comigo? Já? Lógico que aconteceu. Né? E depois eu conto a história do meu exame aqui em São Paulo, quando eu passei num dos concursos que eu fui, quando o examinador só perguntava sobre cédulas. Depois eu conto para vocês na aula de cédulas também, né? Então é isso que a gente tem que ter em mente, né? Tem que ter em mente essa questão de sair dessas, não vou dizer que é pegadinha, mas de atenção que a gente precisa para não desviar do assunto e o examinador tirar um pontinho ou outro ali que pode fazer uma grande diferença no final do seu concurso, tá? Nós vamos fazer um breve intervalo e a gente retorna ainda falando sobre a autonomia dessa ciência, né, desse nosso querido direito agrário, né, o direito agrário como um dos ramos da ciência jurídica. Beleza, pessoal? Até daqui a pouquinho. Olá, estamos de volta aqui, depois falamos dos conceitos, né, daquelas formas parcelares que o professor Humberto Machado Oliveira deu sobre o direito agrário, como direito rural, direito da reforma agrária, direito rurícola, direito do agronegócio, direito da agricultura e etc. Né? Nós falamos para você, preste atenção numa fase oral. O que o examinador pode te questionar? Questionar de que forma? Vamos ver se você realmente sabe um pouquinho do tema. Lógico que num concurso, numa fase oral, você não quer que você seja um Alcir Gursa de Miranda, não quer que você seja, sei lá, um Pinto Ferreira, um cara que sabe muito daquilo lá. Mas ele tem que saber, você tem que saber se sair bem em algumas situações, como você falar que, olha, essas formas parcelares de direito rural, de direito da reforma agrária, de direito do rurícola, do agronegócio, isso não é o direito agrário, são parcelas do direito agrário. Aí você se sai bem disso e a gente caminha para um bom desfecho, com uma boa nota, pelo menos, né, nessa disciplina de direito agrário. Eu acredito que na disciplina de direito civil, normalmente quem faz concurso para cartório gosta muito de direito civil, vocês vão ter que se dedicar bastante.
E eu também sou professor de direito civil, então é uma coisa que é muito fácil, não digo, mas é muito gostoso de se aprender, de se ler, até mesmo responder uma pergunta numa fase oral. Vamos lá. Mas o direito agrário em si, veja bem, o que a gente pode ter o direito agrário? É um ramo do direito, dessa ciência jurídica, né? Tudo bem, depois que Aristóteles inventou, né, de estudar a ciência compartimentada, a gente começa a compartimentar tudo na vida, né? O direito com várias facetas, com vários ramos, e o direito agrário era o quê? Há 50 anos era um ramo do direito? Não, não era um ramo do direito. O direito agrário era uma subespécie, um sub-ramo do direito civil. Lógico que é muito mais complexo, com a profusão de leis que vem tendo desde a década de 50 no Brasil, pela necessidade até mesmo econômica. O que a gente tem? Que ele foi se desprendendo do direito civil. É um direito no ramo do direito público? Também não. É do direito privado? Também não. Ele é um misto dos dois. Então não tem como você compartimentar uma coisa ou outra, né? Mas, em suma, ele adquire uma certa autonomia, né? Uma certa não, posso dizer que hoje é totalmente autônomo o direito agrário frente aos outros ramos do direito, direito civil, direito penal, direito constitucional, direito administrativo. É um ramo totalmente autônomo. É isso que a gente tem que ter em mente. E respondo isso com convicção para o seu examinador, se ele perguntar: Excelência, na década de 50 não era autônomo esse ramo, que era entendido como uma subespécie de direito civil, tal, né? Hoje tem que é um direito totalmente autônomo, porque ele também não é igual ao direito civil, que tanta liberdade assim, né? Hoje o Estado regula muita coisa do direito agrário, então ele se desprendeu do direito civil e realmente criou um ramo autônomo, né? Então vamos lá, a autonomia, né, se revela de diversas facetas, né? A legislação que é aprovada no Congresso considera o equilíbrio das relações agrárias e a proteção das populações e indivíduos menos favorecidos. Divide 4.504, 64, Estatuto da Terra, né? Em plena era do governo militar, o governo militar nos brinda com um excelente estatuto, uma excelente lei chamada Estatuto da Terra, que está aí até hoje. E, por incrível que pareça, né? Mas os militares fizeram, e foram, por incrível que pareça, eles que fizeram, eles que elaboraram o Estatuto da Terra. Não foi uma coisa feita pelos movimentos sociais, nem nada disso, tá? Mas veio o Estatuto da Terra para que a gente possa dizer que o estatuto que realmente vai gerir como a coluna central, a coluna vertebral desse nosso direito agrário. B, né, a jurisprudência consolida as posições específicas das relações jurídicas e agrárias. E a gente atenta também muitos julgados para a função social da propriedade, para a desapropriação, para fim de reforma agrária, várias especializadas, né, etc. Por exemplo, lá no Piauí, nós temos uma vara agrária que pega todo o sul do estado, a parte mais rica do estado, que compreende a região do Matopiba, né? Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia. É uma região de franca expansão. Nós temos uma vara agrária especializada. E o juiz de lá, eu até estive no congresso ano passado, em Teresina, doutor Eliomar. Todas as causas agrárias caem na vara agrária. Parece que agora em fevereiro, março, ele foi promovido e saiu da vara agrária, porque também precisava ser promovido, né, tal. Mas tudo caía nele, porque a pessoa fica especializada. Então começam a se criar varas agrárias pelos TJs, né, pelos tribunais de justiça. E a região, ele é do tipo do Piauí, mas a região do Maranhão, do Tocantins, da Bahia, acabam todos, né, pedindo auxílio para ele, porque não tem varas especializadas nesses outros 3 estados, apenas no Piauí. E resolveu muita coisa. O Piauí tem o sul, a gente pensa no Nordeste como aquela região sempre do semiárido, mas mentira, no sul, nesses 4 estados, nessa conjunção ali, a área é extremamente rica, a terra é extremamente produtiva, uma franca expansão agrícola e industrial, consequentemente da atividade agrícola, rural nem tanto, mas mais agrícola mesmo, e precisamos de várias especialidades. Então, mais um motivo de dizer que nós temos uma autonomia com relação a isso também, né, com o nosso direito agrário. O ensino de direito agrário como o próprio nas universidades, ou seja, há 20, 30 anos quase, né, eu já estudei direito agrário, né, e isso já vinha há muitos anos na minha universidade, que me formei.
Pessoal, já é uma coisa normal. Tudo bem que é interior do Brasil é importante. Tudo bem, se for para uma capital, né, sei lá, pega Rio, São Paulo, Brasília, sei lá, Fortaleza, Recife, talvez não tenha na grade da faculdade uma disciplina específica de direito agrário em 2 semestres. Ou seja, eles vão pensar em outras coisas. Mas em muitas faculdades, esse tempo atrás eu fui dar uma aula uma palestra em Santa Cruz do Rio Pardo, a faculdade tinha a disciplina normal de direito agrário também, né? Ou seja, é uma coisa, mas tudo bem, interior de São Paulo, né? Então, interior é importante você ter essa disciplina de direito agrário também, tá? Vamos lá. O professor Benedito Ferreira Marques, ele diz o seguinte para nós, olha que interessante, né? O direito agrário tem suas raízes em institutos jurídicos criados na mais longínqua antiguidade. Explicam-se assim a sua sedimentação e o prestígio que desfruta até hoje, não obstante sua autonomia como ramo jurídico ter sido reconhecido há bem pouco tempo. Olha que interessante o que o professor Benedito Ferreira Marques fala. Em 2015, ele está falando isso no livro dele atual, né? É a última edição que eu tenho. Ele fala, não obstante, se na mais longínqua antiguidade, termos isso com um dos fatos importantes. O homem só se desenvolveu, o ser humano, e eu vou repetir isso, ficar batendo nisso, porque isso é importante, não é na primeira fase, mas numa segunda, numa fase oral, com certeza. Você mostrar conhecimento e você mostrar o carinho pelo direito agrário. Se o examinador, presta atenção, se ele te perguntar sobre direito agrário, você tem que ter carinho pela matéria. E você tem que saber esse histórico da matéria, porque é isso que ele quer saber. Se você conhece esse histórico. Excelência, o direito agrário é uma das coisas mais importantes que temos, né, dos ramos jurídicos do direito. Por quê? Porque nós temos que evitar os conflitos sociais do homem com outro homem na terra, do homem com o ambiente na terra, das relações comerciais advindas dos bens agrícolas, ou pecuários, dos bens agropastoris, não importa como você vai falar, você vai dizer isso para o seu examinador. Então fale para o seu examinador exatamente dessa forma e mostre carinho com a matéria. Agora, excelência, o reconhecimento como um ramo autônomo do direito, isso foi feito há bem pouco tempo, né? Podemos dizer, é coisa de 30, 40 anos no máximo. Mas isso já é bem tardio, esse reconhecimento. O examinador vai ficar muito feliz com a sua resposta. Pode te garantir, te asseverar que você vai acertar, né, com isso. Como o nosso curso aqui é um curso para concurso, não é um curso de pós-graduação, mas eu trouxe, umas aulas que eu dei já de pós, eu trouxe para vocês um outro pensador, um outro doutrinador, né, espanhol, que ele diz o seguinte, Juan José Llans Yarque. Eu trouxe em espanhol, porque ele trouxe em espanhol, mas eu vou ler em português para vocês. No nosso pensamento, a enumeração que podemos fazer dos princípios que caracterizam o direito agrário é a seguinte: caráter de continuidade, renovador e finalista da norma agrária, a funcionalidade da propriedade, tendência que a terra como objetivo dos múltiplos fins desta, profissionalização da atividade agrária, organização empresária da agricultura livre e racionalmente organizada sobre o mais amplo âmbito das atividades agrárias e da matéria agrária, ação coordenada da atividade e legislação agrária e a ordenação do território. Criação das normas e das instituições agrárias sobre a realidade sociológica de cada comunidade, universalidade e universalização dos mesmos. O Juan José Llans Yarque, né, é um autor espanhol também, que ele trata isso com muito capricho, né, para dizer isso tudo. O espanhol dele aqui é muito simples, né, a gente não tem, para quem fala português, não tem tanta dificuldade de ler, pelo menos espanhol, você pode não falar, mas vai saber ler. E como era um concurso de pós que eu fiz, eu peguei e trouxe esses princípios, né, que caracterizam em tese o direito agrário na visão do direito espanhol também. Tá? Então, isso que você tem que ter. Você chega numa prova oral, né,
na prova objetiva não vai cair de doutrinador espanhol, pode ter certeza. Mas numa segunda fase, se perguntar, você até cita o cara, Juan José Yarque, né? Juan José Yarque. Você vai citar lá, Juan José Sanz Yarque. Vamos falar Juan José Yarque, né? Doutrinador espanhol, que já há muitos anos, né? Na década de 80, já falava sobre isso e deixava essa principiologia como já muito pacífica no direito espanhol. E nós, no Brasil, tardiamente, estamos reconhecendo isso. Então, quando você cita isso, o cara vai pensar, será que esse cara colou? Brincadeira, né? Onde é que ele vai lembrar no doutrinador espanhol numa situação dessa, né? Mas a gente lembra, João José, né? Yarque é o sobrenome dele. Então você lembra e coloca lá também na sua prova escrita. E se você falar na oral, o examinador vai te olhar de forma diferente. Com certeza. Eu sei porque eu já passei por isso também, né? Eu vou contar aqui rapidamente. Um dos concursos que eu fiz, o examinador perguntou para mim sobre fé pública registral, né? E eu peguei e citei o Afrânio de Carvalho, né? E citei, assim, nem lembro, porque tem coisa que a gente grava. Citei de forma assim tão, não vou dizer simples, mas tão assim, intuitiva, né? E ele assustou, né? Nossa, como é que você sabe isso, né? Tipo assim, né? Aí ele começou a ficar perguntando sobre fé pública registral, fé pública registral, fé pública registral. Aí, em determinado momento, aprofundou o assunto, e eu tinha lido o Afrânio de Carvalho inteiro, tinha lido o Serpa Lopes também, sobre o assunto, né? O Serpa Lopes ainda no decreto 4857, já o Afrânio dentro da 6.015, e ele não concordou comigo. Não concordou comigo em certo momento lá, e ficou sobre fé pública, comparando a nossa com a espanhola e tal. E eu, tranquilo, falei, e eu vi que ele não gostou, né? Mas ele viu que eu sabia a matéria. Né? E isso que é importante, às vezes, numa prova oral. A gente mostrar uma certa, não vou dizer falta de timidez, sei lá, uma coisa mais natural para você responder uma pergunta, e com naturalidade respondendo o examinador. E eu só sei que ele não gostou no final mesmo, quando ele perguntou para os outros 3 candidatos a mesma pergunta para mim. Ou seja, eu não dei a resposta que ele queria, evidentemente, para uma das questões que ele engatou, que ele não esperava que fosse responder tudo aquilo. Aí ele perguntou só aquela para os outros 3 candidatos. E uma candidata, amiga minha, amicíssima minha, né? Ela respondeu de forma totalmente diferente da minha, não sei se está certo ou errado, quem vai saber é só ele, né? Nem sei se ele lembra disso. E um outro candidato falou assim, não sei, excelência, vamos para a próxima. Ele foi para a próxima, né? Então a gente tem que prestar atenção nisso. Se você fala uma coisa do Dr. Juan José Sanz Yarque, talvez ele aprofunde o assunto, né? Pai, esse aí entende um pouco mais, mas a minha nota foi boa no exame oral, né? Então não posso reclamar, né? Até mesmo dele não concordar comigo. Beleza? Vamos para frente. Principiologia, né? Princípio da garantia do direito de propriedade, artigo 5º22, quem não souber o artigo 5º22, né? É melhor pegar a Constituição e ler tudo isso de novo, né? Tem que saber, pelo amor de Deus, 22 e 23, né? É a garantia do direito de propriedade e a sua função social no 23, no inciso 23, tá? No artigo 5º. A propriedade de direito de garantia fundamental do cidadão e revela a opção política do Estado brasileiro, assegurando-se a propriedade como condição de vida e desenvolvimento do proprietário da terra e da sociedade. Pessoal, importantíssimo a gente ter essa noção do 22, porque o da função social da propriedade todo mundo sabe. Garanto para vocês, todo mundo sabe. O 5º 23, não estou aqui para falar do 5º 23. Mas vamos falar do 5º 22, porque pouca gente vai responder alguma coisa nesse sentido, como está aqui no slide para vocês. Direito e garantia fundamental do cidadão. Opção política do Estado. Ou seja, o Estado brasileiro, na época da Constituinte, em 87, quando eles foram empossados, né, e começou-se a escrever a nossa Constituição, eles falaram assim, olha, a propriedade é privada. Né? Se é privada, é uma opção privada, virar uma propriedade pública para todo mundo, sei lá, um Estado socialista, comunista, sei lá, anarquista, lá, qualquer outro tipo de Estado, brincadeira. Né? Mas
Só que ele deu essa opção política nossa. E assegura a propriedade como condição de vida. Condição de vida, eu preciso da minha propriedade como condição de vida. E desenvolvimento do proprietário da terra e da sociedade. Ah, você vai dizer, professor, pelo amor de Deus, para de falar bobagem, porque como que você sabe que um monte de gente não tem propriedade? Como é que você está falando aí que agora todo mundo tem propriedade? Não, não estou falando que todo mundo tem propriedade. É um direito nosso de ter, e quando nós o temos, é uma opção do Estado nos assegurar esse direito de nós termos essa propriedade. Agora, se, sei lá, mudar o sistema político, alguma coisa, pode até tirar o direito de propriedade. Não, todo mundo tem direito de ter uma propriedade, todo mundo tem direito de ter 10 propriedades, no máximo. São outras situações. Mas a nossa atual Constituição Federal, isso é importante você falar. O 22, o 23 da função social, você já escreve grandes dissertações sobre isso, que tenho certeza. Mas no 22, vamos ter essa noção de que é uma opção do Estado nos dar esta propriedade da forma que está. Tá? Agora, porque todo mundo sabe, todo mundo já está mais do que batida, né, a função social, que é assegurado desde que cumprida a função social. É tida como funcionalista e significa que o titular deve atingir as finalidades sociais, econômicas e ambientais. Óbvio, óbvio, tá? Não preciso eu ficar repetindo isso aqui para vocês. Todos vocês que vão escrever uma dissertação de 30, 40, 50 linhas que for, 60 até, dependendo da prova, sobre função social. Seja do contrato, seja da propriedade, mas todo mundo vai saber. Tá? Isso aqui é isto a gente saber. Né? E não pensa que não cai, se for com perguntas, vai cair na prova oral, vai cair na primeira fase, vai cair como dissertação, isso sempre cai. Tá? Mas o que não cai é você dar um enfoque do 22. Dá dizer que aquilo é uma opção política do Estado de reconhecer você como proprietário e não simplesmente dizer que a propriedade tem função social. Ponto. Sabe por que eu falo isso? Que os meus alunos, normalmente quando eu dava aula na graduação, eu parei de dar, ninguém nem lia o 22. Não sei por quê. O professor de constitucional passou na cabeça nas faculdades que eu dei aula, eu nem lia. O cara ia direto para o 23. A função social, aquilo era a coisa mais importante e relevante do mundo. Prestem atenção, tá? Prestem atenção. Vamos para frente para não perder mais tempo, porque você já está tão careca de saber isso aqui. Princípio da justiça social. O centro é o homem. Lógico, né? O centro é o homem. A propriedade tem por finalidade romper com as injustiças, com as injustas posses de terras inaproveitáveis. Ou seja, uma justiça social. Quando poderiam ser com apoio governamental, visando a fixação do homem no campo, com a retirada de seus tentáculos e crescimento econômico de sua comunidade rural. Ou seja, só vai haver justiça social se eu tiver bem aproveitado esta propriedade. Então agora você concorda com o que o quinto 23 é importante? Eu nunca falei que não é importante. Nunca disse isso. Tá? Precisa de justiça social? Evidentemente que precisa de justiça social. Não estou dizendo isso. Isto é relevante, isso é importante, mas não devemos esquecer que a base de ter uma função social da propriedade é ter a propriedade, do 22. A base de você ter uma justiça social é você ter a propriedade, para você ter uma função social, para no terceiro degrau você ter uma justiça social. Então a base está aqui, o primeiro andar está aqui, o segundo andar está aqui. Então, no terceiro degrau dessa escada é a justiça social. Mas só teremos justiça social quando desobedecida a essa função social, que o centro das nossas relações humanas, por acaso são chamadas de humanas, porque é o homem. Perfeito, né? Então tem finalidade de romper, né, as injustas posses de terra inaproveitável. Pessoal, vocês acham que não tem terra inaproveitável no Brasil? Ainda tem. Infelizmente ainda tem. Me dá um exemplo o especulador de terra. Tem lá uma família, falece o pai e a mãe, talvez, fica um monte de filho, e eles brigam lá, ninguém resolve nada, vamos vender todo mundo. Né? Na minha serventia lá em Pirapozinho, aqui em São Paulo, tem gente que tem 15 herdeiros, né? Falece um com mais 5 netos, tem 20 pessoas no inventário. Né? Fora as esposas, né? Eventualmente. Né? Então, 20 pessoas, ninguém se acerta com relação àquela propriedade. Na verdade, sei lá, vamos colocar aqui 100 hectares, com 20 pessoas, né? Daria até para você fazer um parcelamento, que a função mínima de parcelamento, que nós vamos falar isso depois, lá na minha comarca, são 2 hectares, né? Então, daria até para fazer um parcelamento para 20 pessoas, daria 5 hectares, mas
não dá, o pessoal não quer, porque não tem como dividir por causa da cerca, por causa da área de preservação permanente, não sei o quê, não quer. Aí eles vendem, ninguém está certo no preço, vendem barato e a pessoa fica esperando aumentar o preço, esperando, sei lá, alguém chegar e fazer um arrendamento rural com mais, sei lá, um preço maior. E fica a passar 1, 2, 5, 10 anos. Né? Aí, tem o aproveitamento da terra? Não tem. Não tem. E hoje, vamos falar isso depois, o Certificado de Cadastro de Imóvel Rural, chamado CCIR, né, ele é feito anualmente pelo INCRA. Tá? Isso desde 2017, né, o INCRA já está emitindo o CCIR, Certificado de Cadastro de Imóvel Rural, anualmente. Isso é para arrecadar? Não, é baratinho lá para você pagar esse negócio aí. Né? É só para o governo realmente saber e ter um olhar mais instantâneo, anual que seja, mas não é instantâneo, mas anual, né, sobre a atividade que tem na sua propriedade, que é pela sua própria declaração, na declaração de informação anual cadastral, na DIAC, e nas informações tributárias, que é o DIAT. Não vamos falar isso depois, na hora que a gente for entrar no assunto específico. Tá? Mas a pessoa fica lá, não tem atividade agrária em cima, porque ele comprou para especular, não fez o arrendamento, não sei o que tal, e acaba ficando improdutiva a terra. Improdutiva a terra, todo mundo perde. Ele perde, porque não está rendendo. O campo, o próprio solo perde, porque o solo acaba não se enriquecendo com a atividade contínua. Por exemplo, se for colocar gado para pastar, né, até mesmo o gado, ele acaba fazendo uma renovação, que você precisa adubar também para que possa crescer, evidentemente, a grama para o boi realmente pastar. Né? A sociedade perde, que não tem o produto gerado por aquilo ali. A economia perde, porque se você produz menos, o preço encarece. Então, tudo isso acontece também. Então, essa justiça social tem a ver com essa inaptidão daquele proprietário em fazer a produção render efetivamente. Beleza? E o nosso querido registro de imóveis? O que tem a ver com isso aí, né, cara? O que tem a ver o registro de imóveis? Né? Nós temos, no Brasil, vocês já viram isso, a gente vai repisar também, mas os outros pessoas de registro de imóveis já passaram aqui, já falaram, nós temos chamados os fólios pessoal e fólio real. O fólio pessoal, com o antigo decreto 4857, foi até 31/12/75, e o fólio real até 1/11/76 em diante. Né? E o que a gente tinha nesses dois fólios ali? Nessas dois sistemas? Fólio, folha, né? Pessoal, folha da pessoa. Fólio, folha. Fólio real, folha da coisa. Né? Fólio real tinha sistema de transcrição, no fólio real, desculpa, fólio pessoal, sistema de transcrição, e no fólio real, sistema matricular, ou de matrícula, ou matricial, né? De cada imóvel corresponde a uma matrícula, daquele princípio da unitariedade da matrícula. Nós sabemos disso já. Tá? Se vocês assistiram a aula de registro de imóveis, vocês já sabem muito bem disso. E o que nós tínhamos naqueles sistemas lá? O que havia o registro de imóveis com isso? Tudo que você está falando sobre essa principiologia. Primeiro que nós tínhamos um fólio pessoal, essa folha da pessoa era baseada em mim, na pessoa, em você, na pessoa, na sua transcrição do seu pai, do seu avô, do seu bisavô, lá na serventia que tinha uma propriedade. Era um livro grande que a primeira coisa que estava escrito, número do protocolo, data, qual era o título, que comprei venda, escritura, alguma coisa, aí vem o nome da pessoa, proprietário, adquirente. José da Silva, por exemplo, né? Brasileiro, casado, portador do CPF, nem falava RG, do CPF tal, residente nessa cidade, nessa comarca, nessa circunscrição, conforme estava no próprio livro do oficial de registro de imóveis da época. Né? Está lá no livro de transcrição dessa forma. Então, isso era o mais importante. Começava com a pessoa. E o imóvel ficava lá do outro lado do livro. O livro era grande, aberto assim, né? Um livro desse tamanho. Você escrevia aqui o adquirente, transmitente, forma do título. Aí você via um imóvel do lado de cá e as averbações, né? O que aconteceu lá, se tinha alguma cláusula, alguma coisa, né? Então, você transcrevia o título que chegou. Pode ser um título, uma escritura pública, um título judicial, um título do executivo, um título de domínio, alguma coisa. Você transcrevia, era realmente uma transcrição. Né? Transcrito aquilo, o importante é que começava com quem? Comigo, com a pessoa. Eu sou a pessoa. Eu chamado fólio da pessoa, ou seja, a folha minha da pessoa. Então, eu
que estou no centro do sistema. Com a mudança do sistema para o sistema matricial de matrículas, a gente tem o que depois? Nada mais, nada menos que a transposição disso para as matrículas. E começa com o quê? Com o meu nome? Não, começa com o número do imóvel. Então, por isso que o centro muda, né? O centro dessas questões mudam. Do nosso sistema de folio pessoal, onde a pessoa, por mais feia que seja, essa pessoa, peguei uma pessoa feia, né? Na internet, né? E ele muda da pessoa, filosoficamente falando, é uma mudança significativa, né? Ou seja, deixa de ser a pessoa para ser o imóvel. E nós, nesse caso, nós estamos falando que o centro agora é o imóvel. Beleza, pessoal? Então, isso que é importante. Tá? Então, hoje, o centro é o imóvel. O centro não é mais a pessoa. Nosso sistema é matricial. Nosso sistema é de folio real. E nós temos depois ainda desses princípios, né? dessa questão principiológica, um outro princípio importantíssimo, que aí vai lá no Dr. Humberto, que falava lá do princípio da reforma agrária, que é o princípio da melhor distribuição da terra, que é a política de reforma agrária deve privilegiar a ocupação da terra pelos vocacionados à produção agrícola. Tá? Um pequeno parênteses aqui. Né? Quem são os vocacionados à produção agrícola? Pessoal, é quem já trabalha na terra. Eu nunca tive propriedade rural, vou dar um exemplo simples aqui. Se eu for beneficiado pela reforma agrária, né, uma distribuição da terra, e der meu nome lá sei lá, dessas listas que passo aí, meu telefone, meu nome, e-mail, RG, CPF, e ganhar um pedaço, eu não vou nem saber o que vou fazer com aquilo. Entendeu? E eu vou ter que morar naquilo lá. Eu não moro, eu moro na cidade. Como é que eu vou morar no campo e vir trabalhar no cartório da cidade? Né? Distante lá, que seja, né? Quantos quilômetros. Então eu não vou, não tenho como, eu não sou vocacionado a nada disso, tá? Nada. Então eu não posso receber, e sim tem que receber, as pessoas têm que receber esse tipo de coisa. A doutrina enfatiza que cabe ao Estado propiciar o acesso à terra improdutiva, àqueles que pretendem produzir e financiar, subsidiar aos que não possuem condições de adquiri-las. Beleza? Então cabe ao Estado fazer isso, certo? E aí o Estado tem realmente os seus programas para fazer esse tipo de situação, tá? Funciona? Não funciona tão bem, mas funciona, né? Funciona tão bem. Por quê? Porque esses vocacionados acabam, com o tempo, não tendo apoio depois para se manter ali na atividade. E o que acontece? Ele acaba vendendo a propriedade, vai para uma outra pessoa, e a outra pessoa também não é vocacionada, e acaba tendo um comércio possessório ali que não é legal, né? Professor, como você sabe disso? Eu sei, porque na minha comarca tem exatamente assentamentos rurais e acontece esse tipo de coisa também, né? Vamos para frente, né? O princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. O interesse público sobre o individual prevalece, né? Sobre as pretensões do indivíduo. É o princípio basilar do direito administrativo, né? Ou seja, sempre o interesse público vai prevalecer sobre o nosso interesse individual. Então, tem discussões sobre relativização, tal, não tem problema nenhum, né? E o interesse da coletividade, da sociedade, deve prevalecer sobre os particulares em caso de conflito. Evidentemente, todo mundo sabe disso, né, pessoal? Todo mundo sabe disso. Então, entre um conflito individual e um conflito coletivo, ou conflito da coletividade, para quem que vai ser pender a balança, né? Para o lado da coletividade, evidentemente. Tá, vamos passar para frente, que também isso aí não preciso repisar, vamos colocar na ordem para vocês que dessa forma, tá? Outro princípio do monopólio legislativo da União, né? Está no artigo 22, né? Inciso 1, e o inciso 22, inciso 2, que é sobre desapropriação também, tá? O princípio da justa e prévia indenização nas desapropriações, está no artigo 5º, inciso 24, todo mundo sabe disso, está careca de saber disso aí também, tá? E cumpre o Estado indenizar justa e preventivamente no tempo a perda da propriedade privada. E se forem terras devolutas, hein, pessoal? Vamos lá. Se forem terras devolutas, como é que funciona? Terra devoluta é aquela terra que, naquele clássica de tripartite, divisão de bem de uso do comum do povo, bem de uso especial e bens dominicais, as terras devolutas são entre os bens dominicais. Administrativo, não estou aqui para ensinar isso, mas vocês sabem já muito bem da parte administrativa como funciona. Tá? A gente vai estudar isso num outro bloco
né, sobre terras devolutas especificamente. É muito legal e fácil também, pode ter certeza. A gente vai tentar traduzir aqui para que tudo fique muito fácil para vocês. Nossa, o professor Zé chegou lá, falou umas coisas assim tão fáceis, graças a Deus, né? Graças a Deus, porque tem que traduzir, a função nossa aqui é essa, traduzir com que as coisas facilitem a vida de vocês. Não estou aqui para esconder nada, estou aqui para ajudar vocês. Quando vocês chegarem lá no final, assim, puta, aquele cara me deu lá no certo, falou uns negócios doidos lá dentro agrário, lá no doutor espanhol, dos negócios lá doidos que eu falei na minha prova, não é que deu certo? É isso que eu quero ouvir de vocês no futuro. Né? Não é que deu certo, porque vocês falaram exatamente isso. Tá? Princípio da permanência na Terra, vamos lá. Aquele que produz na Terra, obedecendo sua função socioambiental, não a pode ter expoliada, expropriada, retirada, né, quer pelo ente privado ou público. Ou seja, nem o próprio Estado pode apropriar a terra produtiva para fim de reforma agrária. Né? Para fim de reforma agrária. Mas o Estado pode apropriar por outros motivos, evidentemente. Também não estou aqui para ensinar direito administrativo para vocês. De repente, eles apropriam. Mas terra produtiva. Dá um exemplo. Alargamento de rodovia. Passagem de rodovia. Eles apropriam grande extensão. Às vezes tem um sítio, uma chácara, lá como é que você chama no seu estado, de 3 hectares. Ele passa uma big de uma rodovia no meio dele. Acaba com o seu estado, realmente. Acaba com o seu estado, né? Vamos lá. Princípio da permanência na terra, né? Nem ele pode realmente fazer isso para nós. Princípio da propriedade familiar e da pequena e média propriedade, né? Proteção à propriedade familiar e à pequena e média propriedade, a lei deve buscar a manutenção da propriedade que sirva ao sustento de um núcleo familiar e das pequenas propriedades e médias propriedades sempre produtivas. Claro, deve ter o estímulo do poder público. E a pequena propriedade rural, desde que explorada pela família, não pode ser objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva. Pessoal, isso é importante, hein? Podem grifar isso aí. Assim como a pequena e média propriedade não pode ser objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva. Assim, não são passíveis de expropriação para fim de reforma agrária. Tá? Isso é importantíssimo. Nós vamos parar aqui agora, pessoal, que já esgotou meu tempo e o pessoal do curso está quase me expulsando aqui desse bloco, mas nós voltamos já com a continuidade e o término desses princípios e dessa parte introdutória. Beleza? Até daqui a pouco, pessoal.